povo! Tudo bem? Eu sou Patrícia Lara, nutricionista. Estou aqui mais uma vez para conversar com vocês que estão para se formar e vocês que acabaram de se formar em nutrição, para a gente desvendar um pouquinho esse pânico, segredos. Você vê, tem pânico e tem segredos, né? Para a gente conseguir ajudar vocês a entrarem com o pé direito no mundo de quem quer viver de consultório somente. Queria conversar com vocês hoje sobre uma das questões que mais aparecem aqui nos meus estagiários, com os meus estagiários, que é como saber escolher a conduta nutricional correta. Parece fácil, não é? Nos outros vídeos eu falei com vocês sobre eu não gostar muito quando vocês se classificam como nutricionista XYZ. Então, você é um nutricionista que só lida com low carb, você é um nutricionista que só lida com cetose. Isso é reducionista demais. Vocês são nutricionistas, nós somos profissionais generalistas. A gente tem que entender de tudo. É muita coisa. Eu sei que é muita coisa. É uma loucura. Escolher nutrição, meu Deus do céu, é escolher um caminho de muito sangue, suor e lágrimas, mas o ponto de chegada é muito bom. Vai ser uma nova vida e nós vamos nos sentir bem, como estava dizendo a música. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Essa dúvida surge demais, meus amores. Como vocês devem conduzir a escolha do planejamento nutricional? Tem tantas terapêuticas nutricionais no mercado, porque é isso, meus amores. Quando vocês falam assim, uma dieta low carb, uma dieta cetogênica, uma dieta mediterrânea, uma dieta 5x2, é um jejum metabólico, quem dá mais, quem dá menos, parece um leilão. Não é isso. Quando nós estamos falando de conduta nutricional, você tem que ter feito uma análise clínica muito bem feita. De novo, o poder de uma boa anamnese feita para saber decidir anamnese, avaliação física, exames bioquímicos. Essa tríade vai apontar para vocês qual é o protocolo alimentar que vocês vão seguir. E isso é muito sério, vocês precisam entender melhor esses protocolos alimentares. Primeiro que tem que tirar da cabeça que isso é processo de emagrecimento. Em nenhum desses protocolos, o objetivo principal foi o emagrecimento. Porque vocês já sabem que a célula de gordura, o adipócito, ele tem 2 empregos específicos. Espero que vocês tenham aprendido isso na faculdade. O adipócito ele trabalha para o sistema de defesa e para o sistema hormonal, então ele está relacionado a processos inflamatórios, desequilíbrios, desarranjos, desorganizações dentro do próprio corpo. Então esse adipócito vai tender a ser maior e aí logo o peso vai ser um problema, o perfil de deposição de gordura do paciente vai ser um problema. Isso eu não gostaria que fosse o único foco de vocês que querem viver de consultório. O que tem que acontecer? Feita uma boa avaliação física, uma boa anamnese, seguida dos exames bioquímicos, vocês vão definir o que é que está causando o problema daquele paciente. Será que é só o cálculo calórico? Quase nunca é, tá? A ingestão calórica do paciente. Isso é o caso mais raro que a gente tem dentro de um consultório hoje em dia. O paciente que está com hiperfagia, que está comendo mais do que deveria e treinando menos. Na verdade, muitas vezes o indivíduo chega pra gente e você começa a fazer a análise clínica e você vai vendo, opa, peraí. O que está causando esse comportamento alimentar mais próximo de uma compulsividade é um erro na glândula pâncreas, ou é um erro na tireoide, ou é um erro na suprarrenal. Isso pode estar acontecendo. E aí vem o clique clínico. Você fez uma boa anamnese e descobriu isso. E aí você vai escolher a sua conduta nutricional. É muito importante estudar profundamente esses padrões dietéticos. É muito importante que vocês saibam entender. Uma dieta low carb, ela vem sendo pesquisada desde quando nós entendemos que um dos principais responsáveis pelo aumento do adipócito é o hormônio insulina. São os erros relacionados à casa do pâncreas, ou uma hipersecreção de insulina,
ou um processo onde a insulina está sendo mal fabricada. Então, esses processos já estão muito relacionados à obesidade. Então, ao longo dos anos, desde a década de 70, nós já estamos ligados nisso. Então, você tem que ler. No vídeo passado eu falei com vocês. Primeira estratégia de consultório é estudar, 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 estudar. Então, a gente tem que estar muito preparado para resolver as questões. Então, se você pensa que a low carb é algo que funciona para todo mundo, eu vou te dizer, eu sinto muito. Só 70%, desculpa, é muita gente 70%, eu sei, mas 70% dos indivíduos vão ter um problema de erro de função da insulina. E aí esses pacientes, sim, vão ter um bom resultado com um padrão alimentar calculado de acordo com as regras da alimentação low carb. Ok? Mas nós temos aí 30% dos pacientes com outras glândulas alteradas que vão fazer com que ele precise de um outro padrão dietético. Algumas vezes vocês vão deparar com um paciente no consultório que já tentou sozinho. Com o advento das mídias sociais, ele já viu fulano, ciclano e beltrano falando de dieta. Isso aí é com certeza absoluta. Quer um assunto melhor de boteco do que falar de alimentação? E aí a colega que fez X é o amigo que fez Y, fulano que teve resultado com tal medicamento, com tal suplemento. Isso aí é conversa de boteco. Então, muitas vezes o cliente chega já colocando pra gente a alimentação que ele já fez e quando ele senta com o nutricionista é porque ele viu que não deu muito certo. Então, ele vem às vezes querendo consertar aquilo. E cabe a você fazer a boa investigação para poder entender o que estava errado nessa conduta. Tem gente que é bem sucedida, ótimo, é isso que a gente quer, todo mundo saudável, parabéns, ó, siga nessa vida, vá ser feliz e saudável, é o sonho do nutricionista. Mas o que acontece? Quando você consegue fazer uma boa análise clínica, uma boa investigação no consultório, você consegue ajudá-lo a entender, olha, pode ser que o seu padrão seja uma alteração do metabolismo da insulina, o metabolismo de carboidratos, e aí essa alimentação do padrão de baixo carboidrato pode ser interessante. Mas, meus amores, mesmo quando a insulina é um personagem principal, você também tem que pensar em outros fatores. Esse paciente tem um perfil de função mais ácida. Ele é um indivíduo que sim tem uma insulina mais alta, mas essa insulina está sendo causada por uma resistência a ela provocada pelo cortisol, pelo estresse. É um indivíduo que está vivendo um nível de estresse social extremamente alto. Não se esqueçam que nós estamos no momento pós-pandemia. Sério isso, as pessoas estão vindo de novo aos cuidados clínicos, buscando a saúde, entenderam que a nutrição é super importante. Então, quando eles chegam até nós, eles estão cientes que eles precisam de fato comer direito, porque aquilo foi determinante para a saúde, especialmente na pandemia. Mas eles já vêm com quadro de aumento de liberação de cortisol, que vai gerar um quadro de resistência à insulina. E aí vai você querer fazer uma low carb. Meus amores, o cortisol, que é denominado o hormônio do estresse, ele é um caçador de carboidratos para o cérebro. Como é que você vai fazer um baixo carboidrato no protocolo alimentar? Se possivelmente o que fez ele ter uma disfunção com a insulina foi um hormônio caçador de carboidratos. Não tem lógica. Por isso você precisa aprender a entender corretamente os sinais de como é que se dá a expressão clínica de um excesso de cortisol, de um excesso de insulina, quem descarrilhou primeiro, qual é o trem que descarrilhou primeiro, para você saber o que você tem que tratar primeiro. Por isso que eu não gosto que vocês se autodenominem, sou uma nutricionista low carb, sou um nutricionista de cetose. Né? Não, por favor, você é nutricionista, você tem que entender do corpo humano, como ele funciona, quando ele está bem, quando ele está com dificuldades, ok? Nós temos determinados padrões que foram colocados e hoje em dia estão muito em voga, que é o jejum intermitente. O jejum tem muito a ver com as pesquisas lá do ano de 2006,
Quando foi publicado ali os primeiros entendimentos sobre o genoma, onde a gente conseguiu observar que o processo de aceleração do desgaste dos telômeros fazia com que nós envelhecêssemos mais rápido, isso significa que a nossa máquina não vai funcionar metabolicamente de forma tão legal. Então, naquele tempo, a gente descobriu que quando a gente põe menos componentes químicos na mitocôndria, menos macronutrientes, ela vai funcionar muito melhor. E quando uma mitocôndria funciona muito bem, que é a usina de força do nosso corpo, nós conseguimos de fato queimar combustível como a gordura, usar corretamente o carboidrato, então a gente consegue controlar a glicemia, que é muito bom para quem tem diabetes, e consegue também controlar a utilização de triglicérides como fonte de energia, e aí até mesmo chegar no emagrecimento. Então, poderia ser um protocolo a ser utilizado, o jejum? Sim, ele tem muita base de estudo mais antigo. A gente tem o Ramadã, lá da década de 70, que é o padrão de jejum mensal dos muçulmanos, onde eles ficam o dia inteiro. Então é um jejum diferente, é um jejum ativo, o indivíduo está acordado, é um jejum mais interessante até. E todos os dados que analisaram o Ramadã da década de 70 para cá mostraram que ele pode ser muito saudável, ficar em jejum nesse período pode ser bem saudável. Mas existem certos quesitos a serem obedecidos quando você decide fazer o jejum. A hora que você reinicia a alimentação, não adianta reiniciar com porcaria, pois você deu um tempo para sua mitocôndria, para ela se reorganizar, para você ativar fatores genéticos que poderiam fazer uma biogênese mitocondrial, né? Aumentar o número de mitocôndrias, e aí você vai lá e só coloca porcaria. Não faz sentido, né? Então, assim, estando no nutricionista, eu sei que não vai colocar porcaria, tá? O paciente, eu vou falar melhor, o paciente chega e depois tá comendo porcaria. Você vai orientá-lo a colocar as melhores vitaminas, os melhores minerais, os melhores macronutrientes, os fitoquímicos mais saudáveis, para que ele consiga ter eficiência na função metabólica. Aí aquele jejum pode ser legal. Entretanto, meus amores, existe uma questão novamente com cortisol. Quem está com liberações excessivas de cortisol não deve passar por um jejum inicialmente. Tem que ser preparado para poder passar por um processo de jejum. Então é bem complicado você pensar em se denominar um tipo só de prescritor de dieta. Nós temos que conhecer todos os padrões dietéticos. Eu gosto muito do padrão que foi há 2 anos atrás, junto com a dieta mediterrânea, foi considerada a segunda melhor dieta, que é a 5x2. Depois a gente pode falar sobre isso, os padrões de dieta. Mas ela foi bem interessante, porque o indivíduo tem um padrão de nutrição normal e ali 2 dias na semana ele faz uma restrição muito forte, o que está de acordo com o que foi visto assim que nós desvendamos parte do genoma. Gente, o genoma não está todo aberto ainda não, tá? Nós estamos em estudo sobre esses genes ainda. Nós temos algumas nuances para vocês terem uma ideia, tá? Mas entendemos algumas coisas. Então, o que acontece? Decidir qual padrão alimentar a seguir é muito importante, porque tem horas que o indivíduo vai ter que ficar 15 dias tentando, por exemplo, um padrão não inflamatório, né, uma dieta anti-histamínica. Tem indivíduos que vão precisar de uma dieta mais seletiva em relação à composição, ou seja, o carboidrato tem que estar separado da proteína, o lipídio tem que ser lipídios específicos para poder auxiliar o processo digestório. Tem momentos onde o indivíduo vai ter que escolher, talvez, fazer uma alimentação mais flexível, porque ele não está preparado emocionalmente para fazer uma dieta tão fechada, como as dietas de cetose, como as dietas de low carb. Então, é importante a gente saber. Cada um tem o seu momento. Como é que você vai saber isso? Lá na hora que você estiver entrevistando o paciente. Então, você tem que perguntar até sobre isso. Qual que é o nível de estresse que esse paciente está vivendo? Como é que está a carga dele de estresse? O estresse é o ponto principal aqui, meus amores. Infelizmente, ele é o ponto disruptor. Ele é que vai determinar se o indivíduo está podendo, se é permitido a ele, né, fazer uma restrição maior, uma restrição menor, em termos não só de carboidratos, mas em termos calóricos também, né? Muitas vezes em privação de nutrientes, de energia, de calorias, o indivíduo pode desenvolver reações rebote, pode acionar, por exemplo, uma resistência à leptina.
acionar, por exemplo, uma transcrição de T3 reverso. Não é? Quando você entende muito bem desses processos bioquímicos, você sabe, opa, nesse momento não é interessante fazer uma restrição tão intensa. Esse indivíduo não pode fazer isso. Por quê? Porque ele tem características de que não tem uma produção de hormônio T3 tão normal. Ou ele tem uma característica, né, de um processo mais compulsivo ou de repulsa de alimentos, então a gente não deve mexer com a leptina. Isso tudo faz parte do conhecimento. Vocês têm que adquirir esse conhecimento de como controlar, como saber investigar, como saber investigar o que está acontecendo com aquele organismo que está sentado na sua frente te contando as coisas. Nós temos que saber fazer as perguntas certas. Nós temos que saber fazer os questionamentos certos. Além de saber ler a parte clínica, né? Na investigação clínica que nós fazemos. Identificar o cabelo, a pele, as unhas, a língua, né? A gente tem que saber entender esses sinais. E aí você vai vai tomar a sua decisão. Qual é o protocolo alimentar que aquela pessoa precisa seguir? Não é verdade? Muitas vezes, chegar e propor já uma alimentação muito intensa na modificação pode assustar o seu paciente. Muitas vezes você precisa fazer assim, 3 ou 4 mudanças dentro do padrão, ou só talvez inserir alguns componentes que sejam mais benéficos a eles. Por exemplo, o uso de uma cúrcuma, elementos que têm uma ação anti-inflamatória muito forte, o uso da cebola de forma mais intensa, o uso de elementos como uma salsinha, um alecrim. Isso tudo pode ser uma forma de iniciar com o paciente essa jornada até um ponto onde ele consiga achar, olha, essa é a minha forma de comer que me traz mais resultados, que eu fiquei mais feliz, eu me senti feliz, eu não me senti ansioso, eu tive melhor resposta cognitiva, meu cérebro está funcionando super bem, eu não tenho engasgos de memória, onde o meu físico, a minha musculatura está respondendo melhor, então eu acordo sem dores no corpo, eu trabalho o dia inteiro, não sinto dores no corpo, chego em casa sem a sensação de que eu estou adoecendo, então isso são respostas super positivas. Mas muitas vezes você tem que pensar que você tem que caminhar nessa estrada de uma forma mais devagar, tá? Escolher esse protocolo dietético é uma dúvida muito grande. Eu sei, mas se você fizer a investigação correta, você vai conseguir entender os sinais que vão te ajudar nessa condução. Claro que existem os exames bioquímicos, tá? Tem muitos cursos bons que você pode fazer, Descomplicando os Exames, da Dani Sabino, recomendo muito, para você entender exames simples, como o hemograma, que vai te ajudar a entender se o paciente está no estado de anemia. Eu pergunto para vocês, de que adianta fazer uma dieta cetogênica num paciente anêmico? Pensa um pouco sobre isso. Coloca lá nos comentários para mim. O que vocês acham que tem de contradição entre consumir uma dieta rica em boas gorduras e um paciente anêmico? Vai funcionar? Por que não funcionaria? Porque não vai funcionar. Entendeu? Então, isso é importante a gente saber pensar. Muitas vezes o paciente precisa. A dieta cetogênica, ela nasceu para tratar distúrbios no cérebro. Ela é muito interessante. É um padrão de alimentação muito interessante mesmo quando feito de forma correta. Porque essa história de dieta de bacon, queijo gordo, creme de leite como sendo dieta cetogênica, isso é balela. Não foi assim que nasceu a alimentação cetogênica. Ela tem que ser muito qualificada. Pelo amor de Deus, vão para a história, vão ler a história, vão verificar quem tentou esse padrão de queijo gordo, bacon, creme de leite lá no passado e o que deu, Dr. Atkins. Leiam sobre a dieta Atkins e o fracasso que foi com esse médico, tá? Não funcionou. Ele tentou trazer um low carb, quase uma cetogênica, e ele mesmo teve graves problemas de saúde. Então nós temos que saber entender. Uma coisa é uma dieta que você quer um padrão de gordura mais alto, mas você sabe, como nutricionista profissional de saúde, que você tem que escolher o melhor tipo de nutriente para poder fazer um cálculo desse, né? Não é com bacon e creme de leite que você vai chegar lá.
Então você tem que saber fazer isso de forma correta. Mesmo assim, feito de forma responsável, você não deve fazer esse protocolo se o paciente for anêmico, né? Pelos 3 tipos de anemia que tem, você tem que saber investigar. Não é verdade? Então, por favor, vamos prestar atenção nessa situação. Quando a gente fala em dieta, hoje em dia, a dieta que fez a mudança de perspectiva na nossa profissão foi a dieta mediterrânea. Meu Deus do céu, meus amores! Eu espero que vocês que estão saindo da faculdade agora, vocês que acabaram de sair, vocês não tenham lidado com a dieta da pirâmide alimentar, lá de 1960. Pelo amor de Deus, que aquela dieta foi o caos na Terra. Aquilo dali só serviu para trazer a população para doença. 60% de carboidrato na distribuição, 65%. Por favor, um atleta de alto nível aguenta isso. Nós, indivíduos comuns, de jeito nenhum. E eu sei que muitas vezes a gente vem ainda com aquela pirâmide alimentar antiga. Ela já foi sobreposta, ela já foi subjugada pela pirâmide da dieta mediterrânea. Esse é o padrão básico hoje de nutrição, eu diria. Para começar o start de tratamento, você tem que caminhar para esse padrão, onde a gente escolhe alimentos com característica anti-inflamatória, ok? Desinflamar o paciente é o primeiro passo, porque vale muito a pena compreender o que é de fato um processo inflamatório. Não é? Não é uma febre imediata, não é você sentir de imediato no corpo os sinais, mas é um desgaste constante, é uma pessoa que nunca relata que está se sentindo bem. E saber quais são os componentes anti-inflamatórios para saber adaptar isso numa alimentação é muito importante. Nós vivemos num mundo onde o ar é complicado, a água é complicada. Vai dar uma lida no trabalho do Dr. Wilson Jardim sobre água. Nós temos compostos químicos, aditivos químicos nos alimentos que trazem ao corpo uma estranheza muito grande. Então, desenvolve ali uma relação inflamatória facilmente. Por isso que a gente fala tanto que desinflamar é importante. Nesse quesito, se você quer começar no consultório sem muito medo, o melhor padrão alimentar para você é a dieta mediterrânea. Ela pode ser a sua base inicial, até você às vezes ter os exames em mãos, até você se aprimorar um pouco mais sobre como identificar, fazer um bom entendimento do que é uma boa anamnese. Isso aí é muito importante que você tenha anotado no seu processo de aprimoramento do consultório. Mas enfim, existem técnicas, existem alimentações estudadas. Procure ir atrás, ir a fundo. Quem é que fez o estudo primário de uma alimentação mediterrânea? Quem é que endossou isso? Nós temos boas instituições endossando esses padrões alimentares? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Quem é que está apoiando essas dietas? Vai lá, Escola de Saúde Pública de Harvard, vai ver. Eles são muito responsáveis pelo que o CDC define como saudável, e aí depois a OMS vai definir, porque o CDC tinha definido o que é um padrão saudável. Demora a OMS pegar isso, mas o CDC está falando a cada 4 anos, mas todo ano Harvard está lá colocando, a Escola de Saúde Pública está colocando pra gente o que é um padrão saudável e o que não é, porque eles estão observando através dos estudos das enfermeiras americanas. Paty, que estudo é esse? Meus amores, nós vamos ter que falar sobre isso. Onde é que vocês estão estudando? Tem que saber o que são essas pesquisas que nos trazem as informações. São pesquisas científicas publicadas e tem que ser em revistas de boa condução clínica, revistas AAA. Né? Não é qualquer revista aí que você vai ver, tem muita publicação, com certeza tem, mas tem ali a revista holística indiana, não desmerecendo, mas a gente precisa que grandes instituições acadêmicas nos deem o respaldo do padrão de alimentação, do padrão de publicação, que a gente deva ler. Entender, lembra quando nós passamos por epidemiologia? Aquilo ali foi muito importante, pega o livro, pega o caderno de epidemiologia, que a gente precisou aprender o que é uma metodologia correta, não é? O que são as conduções de pesquisa, né? Saber entender. Ciência baseada em evidências, medicina baseada em evidências. A gente precisa ter uma leitura mais crítica
Saber se aquilo que a gente está lendo ali como artigo de fato é relevante ou não, ou se é uma publicação ali só para ter um paper publicado, ok? Mas com mais tempo nós vamos falando mais sobre isso, tá bom? É a minha dica para vocês. Fiquem tranquilos, com o tempo vocês vão aprendendo a selecionar qual é o momento certo de cada protocolo alimentar. Indubitavelmente, tem mais de, não é muito mais, tem mais de, acho que já tem mais de quase 20 anos que a dieta mediterrânea, ela é eleita como a melhor dieta para dentro das publicações das instituições de saúde. Ela é o padrão alimentar mais seguro que você pode ter se você for um iniciante, e você deve entender por que ela é endossada. Vá atrás das instituições que estão falando sobre ela, um Cochrane, de novo, Saúde Pública de Harvard, a Escola de Medicina da UCLA, verificar o que a instituição Mayo Clinic está falando sobre ela. São essas instituições que dão esse aval, que nos dão segurança para pensar sobre qual é o protocolo alimentar que nós vamos seguir, ok? E aí vocês vão ter segurança para começar a prescrição, e à medida que vocês forem aprendendo a fazer uma boa investigação clínica, vocês terão mais segurança para dizer, não, eu posso começar com esse protocolo diferenciado, um low carb, uma cetose, um jejum, mas vocês têm que estar seguros, vocês não podem seguir a modinha, ok? Somos profissionais de saúde, nós não seguimos modinha, nós pesquisamos e tomamos decisões conscientes. Para isso a gente tem que estudar muito e ter as ferramentas corretas para poder fazer o nosso diagnóstico, tá bom? Espero ter ajudado vocês, meus amores, em mais um vídeo. Deixe o comentário, as dúvidas de vocês e vamos lá. Manda essas perguntas pra gente selecionar mais vídeos para te ajudar vocês a chegarem num patamar alto nessa profissão tão linda que é a nutrição, e vamos viver de consultório, tá? Um beijo.